vindo aqui. Já está trazendo nossa palavra do dízimo. Amém? Preparem suas Bíblias. Aleluia. Ele é pastor da IBC, lá do Parque São Vicente, não é isso? A esposa dele, a Solange, está ali. Fica de bem, Solange, para a igreja te conhecer. E o neto dele, Misael. Como que a igreja recebe eles? Em nome do Senhor Jesus. Nós fizemos assim uma aliança de amor muito grande, né, pastor, esses dias, glória a Deus. E eu fiquei muito feliz porque esses dias ele aniversariou e ele mandou um zap pra gente com um convite. Agora é tudo modernizado. Tudo pela internet, bem? Eu fiquei muito feliz porque fazia já uns meses que a gente não se falava, né? E ele foi e nos convidou para a festa de aniversário dele, que era até no pré-encontro aqui. E nós pedimos para os pastores Isaac e a Rosinete tomar conta. E fomos lá, foi uma festa muito gostosa, muito bonita, né? Um prazer estar lá. Seja bem-vindo, amém? A paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Obrigado pela recepção, vocês todos estão vindos. Parabéns, né? Eu tive a honra, a graça de Deus de conhecer o pastor Bill, a pastora Débora, eu e minha esposa, a pastora Solange. Aí temos aí trocado algumas experiências, orando uns pelos outros, né? E me alegro, estou aqui pela segunda vez. Lembro que eu vim num trabalho na vida dos homens, né? Tentar trazer uma palavra, me senti muito honrado. E hoje deixei lá, né, a igreja, os irmãos fazendo a obra dele, né? E vim adorar a Deus com vocês. Vocês estão de parabéns pelo empenho e a minha torcida para essa igreja, né? Uma palavra profética que essas células a cada dia se multipliquem para a glória de Deus. Esse espaço é cada vez menor para agregar as almas do Senhor, que assim queremos, né? Nem que fique apertado, mas queremos as almas salvas, tá? Então que o Senhor venha fazer muito mais do que tem feito, né? Uma palavra profética em nome de Jesus. Muito bem, vim hoje para ouvir me alimentar daquilo que também vocês vão se alimentar, né? Não sou predeitor da noite. Eu quero que você abra a Bíblia, livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 12. Nós vamos falar de uma coisa agora que todo mundo adora ouvir. Palavra de semeadura. Nós amamos cantar, amamos tocar, amamos exaltar a Deus, né? Fazer coreografia, peças, tantas coisas, fazer muito bem, né? Isso é louvável. Mas eu creio que o povo de Deus também tem o mesmo prazer em cumprir a palavra nesse quesito. Dízimos e ofertas. Aleluia. Uma opção, pastor, não, uma obrigação cristã, uma responsabilidade, tá? Para com o reino de Deus, para que essa linda obra e outras tantas continuem marchando, não a passos de tartaruga, mas a passos largos, a passos firmes, vigorosos, para a salvação de muitas almas, amém? Diz assim o texto sagrado: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você pode dizer glória a Deus essa palavra? Para alguns a palavra bíblica sobre dízimos e ofertas é polêmica, mas não é uma palavra polêmica. Aqueles que realmente têm o Espírito Santo de Deus, eles não combatem aquilo que a Bíblia já determina.
Pastor, eu devo sentir para entregar os meus dízimos na casa do Senhor todo mês? Não. Pastor, eu preciso sentir para ofertar na casa de Deus? Não. Aquilo que está determinado pelo Senhor na sua palavra, não temos que sentir, temos que obedecer. Fomos chamados a obedecer a Deus em todas as partes bíblicas. Sabemos que o Senhor não precisa de dinheiro. Do nosso Deus é o ouro, é a prata, é o planeta Terra, todos os demais planetas, todo o universo, o que nós podemos palpar, o que é impossível palpar, o que vemos, o que não vemos, o que está perto, o que está no cosmos, tudo é do Senhor. Todas as coisas são do Senhor. Mas como Deus colocou para Adão e para Eva, né, uma árvore no jardim, dizendo: olha, dali, que vocês não mexam, pode escutar de tudo, aquilo ali não. Também Deus colocou um parâmetro para nós nos nossos recursos financeiros. Uma vez que tudo é do Senhor, Ele disse: olha, desfrute de tudo, mas 10% das tuas rendas você devolve para mim. Não é dar o dízimo ao Senhor, tá? Não é pagar o dízimo na igreja, não. Nós devolvemos a Deus 10% daquilo que Ele já tem nos dado. Se estamos vestidos, calçados, alimentados, temos veículos, temos casa, habitamos bem, comemos bem, vivemos bem, nos alegramos, presenteamos pessoas, não é assim, porque já estamos abençoados. O momento da oferta é um momento de sacrifício agradável a Deus. É um momento em que nós, os filhos do Eterno Pai, tiramos daquilo que Ele já nos deu e devolvemos a Ele, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem muito mais da onde veio esse, e ainda que eu seja provado, eu sei que o Senhor é Deus que vai cuidar de mim. Aleluia! Não há momento em que Deus não vai olhar para você com simpatia, com amor, com misericórdia, com carinho, tá? Para que você venha perecer. Jamais você vai perecer. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, firme está para sempre. Você jamais será envergonhado ou confundido à medida que servir a Deus, que obedecer a Deus. Honra a Deus com as tuas rendas, com os teus bens. Honra a Deus. Honre a Deus. Honre o nosso Pai Celeste, e Ele vai abençoar a sua vida. A prosperidade, irmãos, nós queremos e devemos querer. Não precisamos ser um povo mesquinho, sem recursos, andar, né, com as piores condições da terra. Não. Nós somos filhos do dono de todas as coisas. Deus quer prosperar, mas nós temos que semear. Semeia no financeiro, Deus vai prosperar a sua vida financeira. Deus vai multiplicar seus bens. Como você tem plantado o louvor, a adoração, o jejum, a oração para a sua santificação, plante também a semente financeira. Honre a Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que estava no meu coração. Agradeço a Deus pela oportunidade, pastor Bilo, pastor Débora. Agradeço a Deus pela vossa atenção à palavra, e que Deus os abençoe, e aplauda Jesus com alegria. Hoje é dia de pesca, não é? Então fala para o teu irmão: vamos festejar juntos. Aleluia. Queridos, para nós festejarmos, nós precisamos saber o que nós estamos festejando. Hoje nós vamos festejar a nossa geração, as células. Por isso nós estamos aqui nos blocos, né? Cada um com a sua cor, com a sua camiseta, né? E nós temos aprendido que Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens, de vidas. Amém? Fala para o teu irmão assim, ó: você gosta de pescar? Vamos pescar juntos? Amém? Só que nós, da Igreja Batista Redenção, né, pastor Milton, aprendemos que não vamos ser aquele pescador que vai na beira da água com um jarrão de caninha e com a varinha algumas minhoquinhas, ou sei lá, bolinho de sei lá, aquele negócio para pescar, que eu não sei nem o nome, que eu não sou bom pescador, e fica ali, ração, né? E fica ali, joga a
o anzol na água e vira um copinho. Joga o anzol na água e vira um copinho. E aí, existe aquela história lá, né? Se conta, história de pescador. Porque o pescador, ele costuma ser mentiroso. Não sei por que eu falo uma história de pescador. Mas, eu na empresa que eu trabalho, né? E a gente já conhecendo as pessoas, não sei se você já conheceu alguém assim, aquele colega da empresa que vai uma turma pescar, enche a cara, não pesca nada, fica na baderna e depois chega em casa com uma sacolona de peixe e fala assim: ah, mulher, o peixe que eu trouxe e tal. E alguns esquecem de tirar o selo, porque tem até a marca do extra da peixaria onde ele passou para comprar. Mas isso são casos. Todavia, o pescador tem história de mentiroso. E nós, aqui da Batista Redenção, não vamos ser esse tipo de pescadores. Nós vamos ser pescadores de almas. E nós não vamos pescar almas com o anzol. Nós vamos pescar de uma maneira diferente. Nós vamos pescar com rede. Amém? Amém. Vamos pescar com rede. Vamos pescar todos juntos. A célula é uma rede. E todas as células juntos também são redes. Amém? Então nós vamos puxar os peixes de Mauá todos juntos. Então nós vamos puxar os bons peixes, vamos dividir os bons peixes. Amém? E é bom pescar de rede, porque tem peixe que não serve para ser comido, ele precisa voltar para a água. Então, irmãos, quando na sua célula tiver alguém que vai lá, fica um pouquinho na célula, sai, vai, fica um pouquinho na célula, sai, é aquele peixe que não chegou no tamanho bom ainda para ser comido. O pescador de rede, ele separa os peixes ruins dos peixes bons, que tem peixe que não serve para ser comido, e ele pega o peixe pequeno. Tem malha de rede que ela tem até um certo tamanho para deixar sair os peixes pequenininhos, porque o peixe ele precisa ter um tamanho ideal para ser comido. O pescador consciente, ele não pega tudo e vai comendo. Se você come um peixe pequeno, qual o peixe que vai poder gerar os filhotes e aumentar a geração de peixes? Tem que deixar o peixe pequeno crescer. O que é correto? Então, nós, assim como Deus nos chamou para sermos pescadores, pescadores de rede, também pescadores inteligentes, que vai pescar, que vai separar o peixe que não serve para comer e dispensá-lo, e vai separar o peixinho que não está no tamanho ideal, deixar ele crescer para na hora certa ele vir para ser consumido. Então às vezes tem um irmãozinho que chega na igreja e ele, ou na sua célula, e ele fica alguns dias depois na escorregada. Não esqueça desse peixe. Continue trabalhando com ele. Trabalhe com ele. Visite. Manda mensagem para ele no WhatsApp. Vai na casa dele, se possível, visitar. Não abandona, porque ele vai crescer e vai chegar a hora de ser um peixe bom, de ser recolhido. Amém? Você precisa ser um pescador inteligente. Então nós aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei outro dia para o pastor Milton, ele lembra bem que eu comentei. Falei: pastor, Deus tem me dado uma estratégia. Não é que eu sou melhor que ninguém, mas eu não quero deixar ninguém escapar. Se às vezes o irmão some e fica um mês, 2 meses, eu continuo indo atrás. Eu continuo, na medida do possível, visitando, né? A minha esposa, como, graças a Deus, ela está tendo um pouco de tempo maior, ela está fazendo visitas que eu não posso fazer, né?
Você foi visitar lá a irmã Betânia? Fui, né? Foi visitar a Simeia? Fui. Então, ela está junto com esses irmãos. Eu não posso fazer uma família feliz. Nós convocamos os nossos Timóteos, né? E, olha, vocês estão prontos para ser desafiados por Deus? E eles se levantaram e falaram: estamos. E a minha esposa vai junto com eles, né? Um casal abençoado, o Pedro e a Ângela, e vão fazer a família feliz juntos. Os irmãos aqui que já me conhecem sabem da minha história. Trabalho muito longe, só estou aqui em Mauá de final de semana, mas eu não vou pecar de deixar a obra parada. O meu final de semana é aqui na casa de Deus, é com os irmãos. Durante a semana eu estou lá em Atibaia trabalhando. Não tem como eu vir. Deus pode providenciar aí, quem sabe, uma hora, não sei como, condição de estar aqui, mas no momento não dá, gente. Só se fosse de helicóptero, de moto eu já quebrei o pé, né? Foi uma fatalidade triste e paguei o preço de ficar vindo e voltando de moto. Então, eu vou segunda-feira, fico lá, sexta-feira estou aqui, já venho direto para a célula, amém? Às vezes chego atrasado, né, irmãos? Mas os irmãos, eles têm me perdoado, né? É uma ou outra vez que eu chego atrasado, não é sempre, não. Às 8 horas, 8h10 eu já estou na célula. Mas, infelizmente, o trânsito também é complicado e às vezes eu atraso. Então, queridos, não deixo a obra parar. E isso aí, você fala assim para mim: ah, Isaac, mas você é o líder da célula. O líder tem que dar exemplo. Só que quem vai ser o líder das células quando as células se multiplicarem? Eu não quero e não conheço ainda a tecnologia da clonagem, né? Eu acho que também ela tem um tempo, né? Se a gente tivesse 10 pastor Milton, 10 Isaac, né? 10 pastora Débora, seria uma bênção, né? Mas não funciona desse jeito. Tem coisas que tem que ser feito e eu não posso esperar que o outro faça. Eu preciso fazer. Amém, Ricardo? Certo, Ricardinho? Você vai fazer, rapaz. Amém? Então é assim, nós vamos fazer. Eu quero partilhar com vocês, embora o tempo seja curto, alguns textos da Palavra de Deus. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 13, por favor. Primeiro eu vou ler um versículo do capítulo 12, o versículo 31. Às vezes eu gosto de pegar alguns textos assim, que eles são... parece que não bate, mas nós vamos estar vendo o que aconteceu nesta época para nós nos encaixarmos hoje na nossa vida, aprendermos. Nós podemos aprender com o acerto dos outros e podemos aprender também com os erros dos outros. A Bíblia, ela relata para nós muitos acertos, mas ela relata também muitos erros. Eu já vi pessoas falar assim: ah, eu não gosto de ler os livros históricos, tal, porque só tem guerra, matança. Ah, tem genealogia, tem o nome daquele que gerou, que tem... Mas cada letra, cada palavra da Bíblia é importante. Por isso nós temos o plano de leitura anual. Você lê durante um ano, pelo menos uma vez durante o ano, na sua Bíblia, de capa a capa. Porque se você não ler, você não vai compreender. Até
assim como se nós ficarmos comendo só arroz e feijão, se você gosta de arroz e feijão, você vai ter complicações. Você precisa comer arroz e feijão, você precisa comer uma mistura, você precisa comer ovos, ser diversificado a sua alimentação. Precisa entrar também alimentos vermelhos, você precisa comer legumes, verduras, né? Você precisa diversificar, porque senão você vai correr o risco de adquirir doenças. Assim também, se a gente ficar, e eu vou falar para vocês, eu que já estou há mais de 30 anos dentro da igreja protestante no Brasil, eu já vi muitos casos e já vi muitas coisas acontecerem por falta de conhecer a palavra de Deus. E Jesus falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Só que eu vi época em que as pessoas e algumas denominações que só se preocupavam com o poder de Deus. É milagre, só buscando ver coisas acontecendo. E não pode caminhar a igreja só com milagre, só com o poder de Deus. Também não pode ser só com a Escritura. Existem algumas linhas de igrejas que só tem Bíblia e estudos, e às vezes se perdem nesses estudos. Tem que ter a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, o conhecimento coerente e também o poder de Deus. E tudo isso dentro de uma igreja que se relaciona. Nós já comentamos aqui algumas vezes sobre a cruz, que a cruz é o vertical e o horizontal, a comunhão entre nós e Deus, mas entre nós e nós mesmos. Não adianta querer ser aquele crente: ai, Deus falou comigo, e Deus falou comigo, e Deus falou comigo. Mas através de quem? Foi um anjo? Foi um sonho? Foi uma visão? Deus fala com você através do seu irmão, através de uma criança, através do irmão na célula, através do seu líder. Comunhão vertical, horizontal. Temos que ter comunhão horizontal, porque senão a igreja não funciona. Amém? Então, versículo 31 diz assim, do capítulo 12 de 1 Reis: também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram os filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E aí sacrificou tal. Eu quero falar sobre uma época, um período bíblico que foi o início do reino dividido. Deus tirou o povo do Egito, o povo passou um período no deserto, depois teve um período de conquista, entrando em Canaã, período de guerra, mas logo após o período de guerra, venceram os inimigos, conquistaram não plenamente a terra, mas grande parte da terra de Canaã, e em vez do povo ficar sossegado, o povo se manteve em paz até a morte de Josué, a morte do sacerdote, Eleazar, e posteriormente os filhos já não foram no mesmo caminho dos pais, e os netos não foram no caminho dos pais nem dos avós. E quando chegou aqui nesta época, já tinha passado o período dos juízes, o povo se cansou de ficar esperando, orando. Eles pegavam, viam o juiz, viam o inimigo, eles se arrependiam, iam buscar Deus, Deus enviava um libertador, um juiz libertador, e eles falaram: nós queremos um rei. Deus enviou Saul, depois era um rei meio que abortivo, depois enviou Davi. E Davi foi um homem escolhido por Deus, a dele, um homem especial. O engraçado
engraçado é que todos nós podemos ser homens especiais para Deus. Fala pro teu irmão, você pode ser um Davi. Você pode ser especial. Agora, a esposa vai falar pro marido, se tem um homem do teu lado aí, é só para os homens essa. Homem, você foi criado por Deus, por Deus para ser rei, sacerdote e profeta. Amém? Então, fomos criados homens para ser rei, sacerdote e profeta. E no decorrer da história nós vemos os homens que nem esse homem aqui, ó, esse Jeroboão. Ele recebeu uma palavra profética dizendo que ele teria as mesmas bênçãos que Davi. Ele ia ter uma linhagem de reis, ia governar sobre as 10 tribos de Israel. Gente, a maior parte de Israel, a maior tribo era Judá, mas a maior tribo ficou com o filho de Salomão, o Roboão, e o Jeroboão ficou com 10 tribos. Dividiu o reino. Foi lá o profeta, rasgou o seu vestido novo, o profeta. Gente, ser profeta não é brincadeira. Vocês acham que quando vem o pastor aqui na frente, vem alguém, acha que é de graça? Tem gente que fala, pastor anda de carrão. Não é fácil não, né, pastor? Pastor ganha dinheiro da igreja, pastor. É mentira. É um caso ou outro de pessoas com caráter deturpado que se aproveitam de rebanho, mas a grande maioria de pastores, a maioria plena, são homens que estão lutando para mudar o nosso país, para mudar a igreja, para abençoar vidas. E alguns que nem eu vai trabalhar lá em Atibaia, o pastor trabalha aqui no Brás, e ralam, e aqui para arrumar a igreja, né, pastor? Tem que ralar. O pastor passou a semana vários dias aqui pintando, né? E os irmãos que vieram abençoar aqui, ajudar, viram isso. O pastor pega no patente. Não é brincadeira. Mas isso é trabalho de quem? Do pastor? Ah, mas o pastor está ganhando para isso. Não, ele ganha para dirigir lá na empresa que ele trabalha. Na igreja ele paga para trabalhar. Eu também pago. Eu sei que você também paga para trabalhar. Mas a tua recompensa virá. Às vezes nós temos, né, alguns casos de pessoa que poderia ajudar muito mais, infelizmente não ajudam. Mas eu sei que assim como aquela ovelhinha que está na igreja, que fica um mês, 2 meses, depois afasta, depois volta, depois afasta, assim também, você que ainda não tem dado o seu melhor, você vai dar o seu melhor. Eu acredito plenamente. Eu acredito porque eu tenho muitos frutos. Pessoas que eu evangelizei há 5, 10, 15 anos atrás e que hoje eu vejo servindo a Deus. Custou, gente. Deus é misericordioso. Esses dias teve um rapaz que há uns 10 anos atrás eu estudei com ele e aí preguei a palavra, trouxe ele para a igreja. Ele ficou na igreja durante um período, saiu, viveu a vida dele do jeito que ele, né, entendeu. E alguns dias, acho que não faz nem um mês, ele me encontrou e falou: Isaac, o seu trabalho não foi perdido. Hoje eu estou na igreja. Hoje eu estou casado. Hoje eu estou assim, me batizei e tal. Então, ele veio me agradecer. Mas por isso o trabalho não é perdido. Amém? Só que tem casos de pessoas que são como esse camarada aqui, ó, esse tal desse Jeroboão, que estraga a igreja. Então, meus irmãos, nós devemos caminhar dentro dos padrões de Deus e não aceitar os padrões satânicos de jeito nenhum. Esse caso que esse camarada fez, o pecado que sempre se fala do pecado dele, é porque ele pisou na bola, destruindo a base
é o ensinamento da palavra de Deus e a adoração a Deus. Capítulo 13 diz assim, ó. Capítulo 13, versículo 1. Eis que um homem de Deus veio de Judá. De Judá por quê? Porque o reino dividido foi dividido entre o reino de Judá e o reino do norte. O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Não que todos eram povo de Israel, mas ficou chamado de Israel porque era um grupo maior de tribos, eram 10 tribos, né? E dos filhos de Israel, filhos de Jacó. E esse Jeroboão, ele ficou reinando sobre essas 10 tribos. Ele ouviu a palavra do profeta, como eu disse, rasgou-se, né? O profeta pagou o preço de comprar um vestido, uma roupa nova, rasgou a roupa em 12 pedaços, deu 10 para ele e falou: vou te dar 10 tribos e o outro vai ficar com 2. Então, ele foi, aconteceu tudo, a transição, o Roboão fez besteira, em vez de ouvir os conselhos do povo de Deus, dos homens de Deus, dos homens maduros, foi no meio da molecada. Não falando que jovem não tenha conhecimento, jovem pode e deve ter conhecimento, mas ele buscou os jovens levianos, jovens que não tinham raiz, jovens que não tinham base. E aí ele buscou o conselho, né? E graças a esse conselho ele dividiu o povo, tentou ir pela guerra e perdeu. Então Deus deu essas tribos para Jeroboão, e Jeroboão começou a bagunçar tudo. Ter poder na mão e recurso não quer dizer nada se não souber usar. Já ouviram falar aquela musiquinha lá? Todos dizem que os gigantes são grandões e bobalhões. Aquela musiquinha infantil. O gigante, quando ele é desengonçado, né? Quem já assistiu as Crônicas de Nárnia, né? Do C.S. Lewis, vai entender bem o que eu estou falando. Pode assistir, pode ler, de preferência leia as Crônicas de Nárnia. É maravilhoso, né? Eu lia para os meus filhos quando eles eram pequenos, né? E C.S. Lewis é um dos melhores. Tem gente que confunde e acha que por ser ficção espiritual ele é um escritor profano, mas não é. Ele é um escritor cristão e dos melhores, tá? Então as Crônicas de Nárnia são ficção espiritual. Difícil você conseguir encontrar a linha dentro dos escritos dele, mas é uma ficção maravilhosa. E aí ele mostra os gigantes, aquele bichão grandão, né? Forte, mas sem equilíbrio. Nós vemos isso na conquista do povo de Deus ali, conquistando a terra de Canaã. Eles derrotaram os gigantes, os Enaquins. Eles derrotaram o povo. Um homem normal conseguiu matar um gigante. Davi matou um gigante sem uma espada na mão, uma pedra no meio dos olhos dele. Você pode matar um gigante. Por quê? Conta primeiro a sua fé. Não é estratégia de guerra, é a sua fé. E através da sua fé, Deus te dá a estratégia. Então não adianta ter força, poder. Precisa ter fé e a base certa, que é o Senhor. Então aqui fala, né, que foi um profeta de Judá lá para Israel, ou seja, para o reino do norte. Versículo 2: e clamou contra o altar com uma palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens que se queimarão sobre ti. Terrível essa palavra, né? A profecia contra um altar. Por quê? Um altar profano. E já que era profano, ele até depois, se vocês continuarem lendo, fala que um sinal eu vou dar, esse altar vai rachar no meio e vai derramar cinza. E na hora aconteceu, não sei se foi um terremoto, o que foi, mas Deus rachou o altar. Mas aquele homem de Deus, profeta, vindo da terra de Judá,
para o reino do norte, profetizar contra as besteiras feitas por Jeroboão. Qual foi? Ele pegava lá um vinho, pegava um dinheiro, enchia a mão do camarada, e ele pegava, sabe quem? As piores pessoas da sociedade. Sabe quem é determinado por Deus para ser sacerdote, para ser levita? Levita não pode ser pessoa vadia, pessoa relaxada, pessoa que anda com a vida bagunçada. O sacerdote tinha que ser separado do mundo, separado do pecado. Deus mandou separar uma família, a família de Levi, toda uma tribo para ser levita e sacerdote. E o sacerdote era uma linhagem ainda especial, que era os descendentes de Arão. Os dois primeiros sacerdotes, filhos de Arão, da linhagem de Arão, morreram fulminados por Deus só porque pegou fogo estranho. Por quê? Eles estavam bêbados e, em vez de eles pegarem um fogo lá do altar e para acender o propiciatório, eles pegaram um fogo qualquer, fogo estranho, fogo de fora. E aí Deus os condenou. E aí, o que aconteceu? Deus falou: a partir de agora não pode mais encher a cara. O sacerdote tinha que ser separado, até a mulher para ele casar tinha que ser separado da família e não podia casar com viúva. Tinha várias restrições para o sacerdote. Chega lá Jeroboão, para não perder o poder, para o povo não ir adorar lá em Israel no lugar certo que era para adorar, que ele não ia perder, ele ia ser honrado se ele honrasse a Deus. Ele foi um tom que falou: o povo vai lá, o povo vai se render, o povo vai voltar a servir a casa de Davi, então eu vou fazer um altar profano, eu vou chamar qualquer bebum aqui, qualquer Zé, qualquer uma pessoa, e que não importa a vida do camarada, se ele tem 3, 4 mulheres, se ele passa a vida na gandaia, eu vou catar ele, encho a mão dele de grana e um joelho de sacerdote. Está resolvido. Sabe o que é isso? Ele criou uma bagunça no meio do povo. Porque o sacerdote, além de ser uma pessoa com a vida limpa, sabe como ele conseguia ter a vida limpa? Porque ele tinha que passar a maior parte da sua vida consagrando-se a Deus e estudando as Escrituras, porque quando eles faziam as festas de tabernáculo, as festas da Páscoa, todas as festas, e todos o sábado, eles ensinavam o povo, eles liam as Escrituras, eles tinham que ficar ensinando o povo, era o trabalho deles, eles ganhavam para isso. O sacrifício era a alimentação deles. Quando o povo ia levar um sacrifício, fazer um churrasco, eles que matavam o animal do jeito certo, dividiam o animal, a gordura, a parte que era para queimar no altar, queimava, a carne que era para se comer era separado para a família daquele que era o ofertante, e uma parte era tirada para a família dos levitas, a família do sacerdote. Então era tudo determinado por Deus certinho. Mas criou-se o quê? O paganismo no meio do povo. Pega qualquer um, unge. E esse pecado levou Deus mandar um profeta para falar contra o altar. E eu quero ressaltar uma situação que aconteceu com esse profeta. Esse profeta, um homem que ouviu a voz de Deus, não estava lá no meio do povo de Israel, ele era de Judá. E Deus deu uma palavra para ele, falou assim: você profeta, no particular, Deus falou com ele, não fala se foi uma visão, não fala se foi um anjo, como foi, mas Deus chegou no profeta e falou com ele: é assim, assim, assim. Aí ele foi, chegou lá perante o altar, ele profetizou. Quem estava fazendo lá as ofertas e tudo mais, que nem era para fazer isso? O rei Jeroboão. E Jeroboão estava lá ofertando, queimando lá o sacrifício, e ele profetizou contra o altar. Ele já ficou bravo. Todo mundo que quando está errado e é repreendido no seu erro e não quer aceitar a mudança, o que faz? Incha, começa a virar o Hulk, começa a inchar. Às vezes você já pode ter visto isso com alguma pessoa que você por acaso esteve tratando, e se você começa a inchar quando alguém, o seu líder
vai te tratar, saiba que não é este o caminho, tá? Começar o seu líder falar assim: irmão, não faz mais isso, você precisa mudar, e você começa assim: líder, eu não quero saber disso não, o senhor está se metendo na minha vida, pelo amor de Deus, o senhor acha que eu não escuto a voz de Deus e que eu não sei o que é o certo para fazer? Ih, já errou. Sabe o que é humilde? Humilde é aquele que, ainda que o líder esteja sendo severo demais, abaixa a cabeça e fala assim: tá bom, meu irmão. Sabe falar essa palavra? Olha o teu irmão e fala assim pra ele: tá bom. Você sabe falar essa palavra? Tá bom. Eu aceito. Aceitar a correção do seu irmão ou do seu líder, isso é você viver a cruz. É a comunhão horizontal. É você viver a cruz. E ele chegou ali, o todo-poderoso rei, não sei o que, o bonzão, mandou fazer um altar totalmente fora da palavra de Deus. Veio um profeta, repreendeu, falando contra o altar. Ele pegou, levantou a mão: você vai se dar mal na hora. A mão dele secou. Sabe o que significa isso? O poder de Deus. Mas o poder de Deus é manifesto quando se está proclamando a palavra de Deus e alguém se levanta contra. Ele se levantou contra, mas era um covarde, viu? Era. Então, vamos dar uma olhada aqui no o versículo 4, diz assim: e sucedeu que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar e disse: pegai dele, mas na sua mão peraí que eu estou todo embaçado por vir aqui. O altar de Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele, mas a sua mão que estendia tornar a trazer a si, ele tentava tornar a trazer a si, e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim que a minha mão para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor e a mão do rei se lhe restituiu. Na mesma hora que ele ergueu a mão para mandar o quê? Mandar prender o profeta, a mãozinha dele endureceu, secou. E ele já na hora: misericórdia de mim, ora aqui e tal, e voltou a mão ao lugar. Deus fez isso para salvar a vida do profeta. Só que infelizmente a vida desse profeta não foi salva. A intervenção de Deus, ela funciona naquilo que é injustiça contra você. E às vezes tem crente que fica chorando e falando: ai, Deus não é bom para mim porque eu estou sofrendo, eu estou assim, eu estou desempregado e tal, e eu não estou aguentando pagar as contas. E Deus vai te ajudar e te abençoar a acertar a sua situação financeira se você for inocente. Mas se você fez besteira e bagunça na sua vida, você vai precisar se levantar e começar a pedir misericórdia de Deus e acertar a sua situação. Porque Deus não vai ficar assumindo besteiras que você faça. Quando for uma injustiça contra você, Deus vai se manifestar imediato com a mão de Jeroboão. Mas esse homem aqui, acho que para acabar mais rápido eu não vou poder ficar lendo tudo. Eu vou ler versículos, vou ir pulando. Versículo 18. Então esse homem
sempre pastor. Uma vez pastor, sempre pastor. Uma vez homem de Deus, sempre homem de Deus. Ministério com Deus não acaba. Você é vitalício. Se Deus te ungiu, você é ungido de Deus até o último dia da sua vida. Só que eu acho que essa determinação aqui de profeta velho tem a ver com que aquele profeta pisou na bola. O versículo 11 diz assim, ó: e morava em Betel um profeta velho. Aí vieram os filhos dele e contaram toda a história para o pai. Pai, aconteceu assim, assim, assim. Filho do coqueiro, né? E o pai mandou preparar lá o seu animal e foi falar com o homem de Deus. No versículo 18 diz assim, ó: e ele disse, versículo 18: e ele disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, está em graças aí, ó, porém, mentia. Aí o que ele fez? Ele tornou, foi com aquele homem, bebeu água, comeu pão e tal. A Bíblia está mostrando uma coisa aqui, chama-se unir o útil ao agradável. Tem hora que você está morrendo de vontade de pecar, você está com aquele desejo de pecar, o desejo está dentro de você, você é humano. Quem deixou de ser humano aqui e se converteu? Você é humano e você tem desejo, cada um em uma área na qual e é mais propício, é mais fraco, né? Só que vai depender do local onde você vai estar. O profeta ouviu a voz de Deus, foi, cumpriu o seu papel, e Deus falou para ele: você não vai voltar nem pelo mesmo lugar, você atravessa e volta por outro para ajudar. E ele fez, cumpriu certinho. Ele chegou aqui no ponto, profetizou, a mão do rei se levantou, ficou mirra, já curou o rei, e aí foi salvo, e ele voltou e foi cruzar para voltar por outro caminho. De repente vem um pseudo homem de Deus, um profeta encalhado, um profeta que não profetiza mais, um profeta oportunista, um Balaão da vida, oportunista. E chegou lá: ô meu irmão, como é que você está? Dá um abraço aqui, vamos lá e tal. E te ganha no gogó. Quem ouviu a voz de Deus não pode cair no gogó do profeta blá blá blá. Fala pro teu irmão: não dê ouvidos a profeta falso, não dê ouvidos a... pode ser quem for, não dá ouvidos. O camarada chegou lá: um anjo me falou, e ele falou assim: ó, vai lá, fala com o profeta, ele deve estar com fome. Imagina só, ele saiu de Judá, foi andando, foi um jejum danado, foi um jejum apertado. E qual foi o pecado? Tem que querer comer, gente. Ele não estava errado, ele estava ali com fome, com sede, a barriga seca, cumpriu a palavra de Deus, mas a boca do irmãozinho devia estar assim, ó, seca, vontade de comer alguma coisa, estava num perrengue terrível. Aparece lá um profeta do mal: ah, vem cá, eu vi o anjo, e vem cá comigo, e oferece o que ele mais precisa naquela hora. O que ele fez? Ele abriu mão da palavra que ele pessoalmente ouviu de Deus, para ir de carona com a voz do profeta maligno.
neste mundo e nós devemos profetizar contra elas. Mas tem uma bagunça religiosa, meus irmãos, que é terrível. Uma das coisas que aconteceu foi nesse Enem aí. Quem fez aqui prestou o exame do Enem? Alguém aqui prestou o exame do Enem? Ninguém? Misericórdia, Pai. Eu vou ver logo, a próxima vez que eu perguntar, pelo menos 50% da igreja vai levantar a mão. E vai ser jovens, né? A igreja tem que estar cheia de jovens. E os jovens vão prestar. Próxima vez vocês vão prestar o Enem, tá bom? Não querem fazer faculdade, não? Oh, meu Deus. Mas vamos voltar aqui a palavra. Olha, a redação, o tema da redação foi religião, não foi religião, foi perseguição, me parece, né? Não perseguição, não, foi intolerância religiosa. Intolerância. Nesses dias nós estamos vivendo tempo de intolerância religiosa. Mas quem é o intolerante? É os crentes que não querem deixar casamento homossexual? Isso é intolerância? É os crentes que falam contra a prostituição e a bebida? Isso é intolerância? Isso aí é intolerância? Fala pra mim, isso é intolerância? Sabe o que é intolerância? É o Estado Islâmico que está entrando em cidades lá da janela 1040 e quando eles tomam posse de uma cidade, de um local, sabe o que eles fazem? Todo cristão, não importa se é protestante, católico ou o que ele for, eles pegam os cristãos e eles matam. E eles não matam assim não, pega lá, só e dá um tiro e acabou. Eles matam com tortura. Isso é intolerância religiosa. Ou você é um dos nossos, ou eu te mato. Isso é intolerância religiosa. Sem falar que eles quebram todo, eles têm a nossa Bíblia também, parte dela. O Corão é uma transcrição do Velho Testamento, algumas coisas, a lei do abuso sexual e homossexualismo, tudo isso é contra. Mas eles fazem as práticas absurdas, obscenas que a Bíblia condena, que o livro deles condena também. Então, é intolerância religiosa. O que aconteceu com esse homem profeta? Foi morto por uma... Depois do decorrer da história, aquele homem, profeta velho, foi, resgatou o corpo do profeta de Deus legítimo, levou, colocou ele no seu próprio sepulcro, o sepulcro dele particular. Não é porque ele era bonzinho, não, é porque ele sabia que a palavra de Deus se cumpre. Todos os profetas malignos que serviam o rei maligno que era Jeroboão, os ossos deles foram queimados naquele altar bem mais para frente. Mas ele falou assim: os meus ossos vão ser queimados lá. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr ele aqui no meu túmulo, e quando eu morrer eu vou ser enterrado junto com ele, e garantiu no futuro que os seus ossos não fossem queimados junto com os ossos dos profetas falsos. Que caridade! Matou um homem de Deus, mentiu, fez uma trapaça, e uma trapaça espiritual ainda, só para salvar os seus ossos de serem queimados. Mas, voltando ao caso, esse erro não pode ser cometido por nós. Deus tem falado para você. Você tem ouvido a pregação da palavra de Deus. Você não é nenhum leigo. Você tem consciência. Quando o Senhor fala com você, o Senhor não fala pela metade. O Senhor te dá a mensagem completa. Assim como fez com esse profeta. O Senhor fala assim, ó: você vai pelo caminho, chega lá na terra, lá não era Samaria ainda, que foi na época de Acabe, que foi o pai de Acabe que construiu Samaria. Então, não tinha Samaria ainda, depois virou Samaria a sede do reino do norte. Então ele chegou lá,
cidade onde estava o altar, Betel, o altar de Betel, ele chegou lá e profetizou contra o altar, falou a palavra de Deus, ele cumpriu o seu papel. Deus foi fazendo passo a passo tudo que Deus mandou. Depois foi livre por Deus e atravessou. Mas ele deixou com que a dificuldade da ordem de Deus, a dificuldade do trabalho, da obra de Deus, doesse na sua carne, porque dói mesmo. Mas na hora que ele sentiu o cansaço, ele sentiu a fome, ele deixou ser roubado a sua bênção, ele deixou ser roubado a palavra de Deus por ouvir uma profecia mentirosa. Se Deus falar com você, meu irmão, o que Deus falou com você, Deus falou e acabou. Pode chegar qualquer pessoa trazendo luzes, foi um anjo, foi Deus que apareceu, foi Jesus que apareceu, vestido de branco, reluzente, Jesus loiro, preto, verde, não importa quem foi esse Jesus, e falar, você deve ficar na palavra que Deus falou com você. Se chega um outro trazendo a palavra que veio para ele, essa palavra que veio foi para ele, não foi para você. Não venda a sua bênção porque você está com fome, porque você quer uma namorada, quer uma esposa, você quer. Não venda. Chega alguém lá e fala: olha, Deus preparou aquela ali, vai ser. Se Deus for preparar uma esposa para você, Deus vai mostrar para você e você vai assumir todos os custos. Mas chega alguém lá e fala assim, o alcoviteiro: olha, tem esse daqui para casar com você, é maldição do diabo, não vá atrás. Pode ser anjo, pode ser quem foi que está vindo para você oferecendo uma visão, uma mensagem qualquer. E hoje nós temos sofrido muito com isso. A igreja tem passado por um momento em que tem pessoas que ela vai num canto e vai no outro para ouvir profecias, de ouvir a voz do que Deus está falando com aquela pessoa, mas não recebe a voz de Deus diretamente. Então, essa é a palavra que Deus me deu para partilhar com vocês. Você tem aqui a Igreja Batista Redenção, onde você entregou sua vida para Jesus. Você tem a sua Bíblia. E nós aqui na Batista Redenção temos um plano anual de leitura. Nós sempre estamos dizendo na célula, na igreja, para você ler a sua Bíblia. Não fique sem ler a sua Bíblia. Não importa se você conhece muito ou não conhece, leia a sua Bíblia. Você tem dificuldades em algum texto? Procura o seu líder, procura os pastores, pergunta. Olha, eu queria saber, outro dia o irmão veio me perguntar um negócio maravilhoso. Ele veio perguntar e falou: Isaac, eu estou aqui falando isso aqui e tal. Eu falei: irmão, isso aí é coisa que você não precisa se preocupar. É que nem saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Isso vai influenciar na sua salvação? Não vai influenciar em nada. Amém? Então, se for uma coisa dessa que está te inculcando, você é daquelas pessoas que estão muito preocupadas com detalhes, vem, pergunta para a gente, para você tirar essa dúvida. Mas não escute a voz de outro, e principalmente quem fica oferecendo coisas miraculosas, coisas mágicas. O irmão lá, o profeta, estava morrendo de fome, coitado, mas ele estava cumprindo a palavra de Deus, que era que dentro daquela ordem ele ia ter que ficar sem parar naquele lugar para comer e para beber água. Então ele tinha que cumprir. E ele estava lá com sede. Então ele pegou e fez. Por quê? Parou por causa de uma voz maligna. E eu não quero que ninguém, nem dos meus discípulos, nem dos discípulos de nenhuma outra célula, pare por causa de uma voz de um profeta falso. Pare por causa de uma palavra de alguém que ouviu, sabe-se lá de quem, e vem mentindo para você. Olha, foi um anjo, foi Deus, é um milagre na sua vida, é assim. Não escute.
você já está do teu lado, já está na igreja, já está na sua casa, já está na sua célula. Escute a voz de Deus através do seu livro, através da sua leitura bíblica, através da palavra que você está ouvindo aqui na igreja. Amém? Preste atenção, porque esses erros que aconteceram na vida desse profeta foi por ouvir a voz de terceiros, uma voz encomendada do inferno. Amém? Então, é isso que Deus tem para nós. Eu agradeço. Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade. Eu creio que se você hoje, como terra fértil, guardar essa palavra no teu coração, Deus vai te abençoar grandemente.
chegou o tempo